Boa noite, pessoal. Estou aqui na nossa nona aula. Lembrando que essa aula não vai contar como a aula do desafio. Boa noite, Thaís. Seja bem-vinda, Juliana. E agora eu vou chamar nosso amigo Leonardo, Dr. Leonardo Boixá, fisioterapeuta, especialista em cuidados paliativos. Ele trabalha no Hospital São José do Havaí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cuidados paliativos, as divergências, as congruências, né? E também falar um pouquinho das polêmicas que existem. Deixa eu adicionar aqui, Dr. Leonardo. Vamos ver se ele já está online. Dr. Leonardo. Fala, meu amigo. E saiu. Vamos de novo. Ao vivo tem isso, gente. Repara não. Ao vivo é assim mesmo. Convidei novamente o Dr. Leonardo. Estou no aguardo. Vou até fazer uma cena para ele. Só aceitar, Léo. Dr. Leonardo. Vamos conversar um pouquinho sobre cuidados paliativos. Convidei. Não está conseguindo participar. A internet está ruim, Léo? Te convidando. Vamos ver se agora deu certo. Só adiantando, hoje nós vamos falar especialmente sobre cuidados paliativos. Vamos sair um pouquinho da nossa fisiologia respiratória, mas também vamos envolver um pouquinho de respiratória, de fisiologia respiratória nos cuidados paliativos. Adiantamos um pouquinho o assunto no grupo sobre extubação paliativa, sobre quando fazer ou não ventilação em pacientes de cuidados paliativos e como manter o maior conforto possível. O Dr. Leonardo não está conseguindo entrar. Vou mandar uma mensagem para ele nesse momento. Peço um pouquinho de paciência do pessoal que está online. Léo não está conseguindo entrar pela internet, Léo? Quiser entrar pelo computador, por favor, tentar pelo PC. Enquanto isso, eu vou conversando, vou conversando com o pessoal. O Urso pediu para participar ao vivo.
Deixa eu ver, então. Vamos ver se ele tem coragem de entrar. Senhor Davi. Senhor Davi é cá. Quero ver se ele tem coragem de entrar do senhor Davi é cá. Saiu, né? Estou esperando o doutor Leonardo entrar. Enquanto isso, eu peço para vocês clicarem na setinha e indicarem aqueles que se interessam pelo assunto de cuidados paliativos. Em relação à terapia intensiva. Doutor Davi, já vou apresentar, meu amigo de infância, endoscopista, titulado da SOBEB, fez faculdade na Unifeso em Teresópolis, cirurgia geral na Ana Costa, no Hospital Ana Costa, e será nosso próximo participante da live. E ele está com vergonha de participar nesse momento. Então, estou aguardando vocês aí, enquanto o Léo não entra, para a gente fazer uma resenha. Marquinhos foi meu plantonista em Bom Jesus de Itabapuana. Grande abraço, ótimo padrão. Marquinhos sempre conosco. Tenta convidar novamente, se não der. Vou convidar novamente o doutor Leonardo. Se ele não conseguir, eu vou começar a nossa live. Vamos lá, Léo. Conseguiu pelo computador agora. Entrou. Tá. Só um instantinho, Alex. Fechado. E aí, meu amigo? E aí? Tranquilidade? Tranquilo. Pô, saudade de você. Vamos arrumar. Uma honra estar aqui com você. Que é isso, rapaz. Eu que agradeço. Não, muito bom, assim. O Tema Léo... polêmico, né? Oi? Num tema polêmico, né? Pô, mas por isso que eu te chamei, porque eu sei que você é o melhor, brother. Ah, que é isso, cara. Por isso que eu te chamei. O Léo, para quem não sabe, trabalhou comigo em Itaperuna, no CTI Terciário. Você trabalha aí no Terciário, Léo? Não, eu saí na pandemia, né? Que o CTI Terciário foi desfeito, virou multi para CTI Covid, e eu fui para UTI Cardio. Pode crer. Agora eu estou na UTI cardiológica. Tá o Fabiano ainda. Tá o Fabiano. Fabiano. Então, o Léo... Tim Bianchi. Fabiano Bianchi. Pô, meu parceiro demais, foi meu professor também. O Léo trabalhou comigo no CTI Terciário em Itaperuna. Fui residente do Léo já mandou eu coletar muitas gasometrias, já foi fazer muitos ajustes ventilatórios. E hoje o Léo é especialista em cuidados paliativos, é um cara super experiente em relação tanto à fisioterapia respiratória e motora, e em relação também a prognóstico e diagnóstico de DEPA. E ele trabalha principalmente com esse tipo de paciente, não é isso, Léo? Sim, hoje é uma frente, né, cara, que a gente está tentando abrir aqui no hospital, né, de cuidados paliativos. Há uma deficiência muito grande no número de profissionais, né, porque precisa de enfermeiro capacitado, médico capacitado, fisioterapeuta capacitado. Sim. E a gente tem uma deficiência ainda, né, de equipe especializada. Se faz um cuidado paliativo, mas um cuidado paliativo entendido mais como um remendo, né, do que mesmo uma assistência digna, humanizada, com todo o direito que o paciente merece. Claro. São José da Bahia foi local de residência, para quem não sabe, e na minha época não possuía equipe de cuidados paliativos. Conseguiu montar essa equipe de cuidados paliativos? Ainda não. Ainda não. Tem uma médica paliativista, agora parece que assumiu um outro médico, essa médica, por problemas pessoais, se afastou, e tem um médico começando a dar os primeiros passos, literalmente dar os primeiros passos, que foi agora, no final de 2022, que mudou isso,
e a gente quer agora constituir mesmo uma equipe, né? É vontade do hospital, mas parece que não tem equipe ainda bem definida, porque o cuidado paliativo aqui no hospital ainda está muito vinculado ao paciente oncológico. E, na verdade, não é isso, né? Ele vai além do paciente oncológico. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sim, sim, com certeza. Eu também estou trabalhando no hospital aqui em São Paulo, em Franco da Rocha, na verdade, no interior de São Paulo. Conheço, pô. Acabamos de montar a equipe de cuidados paliativos, está bem legal, assim, né? Também dando os primeiros passos, mas passos que já mudam muito, muito a cultura, né? A cultura hospitalar, que é muito que a gente conversou antes da live, muda muito também a forma de tratamento, né? Então, assim, é um assunto super importante para todos os pacientes, né, Léo? Não só para aqueles pacientes. Muitas pessoas acham que cuidados paliativos é só para aqueles pacientes neurológicos, né, neurológicos crônicos e oncológicos, né? Mas, na verdade, cuidados paliativos vai muito além disso, né? Sim, sim. Então, a gente pode começar, né, assim, já dado o pontapé inicial, doutor Alex, a gente entender, né, da onde vem a origem da palavra, né, cuidados paliativos, que aqui, pelo menos no interior, quando se usa essa palavra paliativa, é sempre quando foi feito um remendo, né? Sim. Ah, o meu carro quebrou, passei no primeiro mecânico, fez um paliativo lá até eu levar na autorizada. Exato. Eu chamei o bombeiro, e aí fica aquela ideia de remendo. E na verdade, né, na etimologia da palavra palio era aquela cobertura, né, que os cavaleiros usavam, né, para se proteger das intempéries, né, do tempo, das guerras. Então, quando a gente diz cuidados paliativos, nós estamos nos referindo a cuidados protetivos, né, em toda a dimensão humana. Então, assim, pensar um pouquinho na etimologia da palavra já ajuda a gente a entender o que nós estamos oferecendo para o paciente. Perfeito. E deixar bem claro que os cuidados, na verdade, nem continuam, né? Eles aumentam, né? Na verdade, né? Os cuidados pelo paciente, né? Quando consideramos um paciente em cuidados paliativos, nós tomamos uma série de condutas diferentes daquele paciente, por exemplo, que a gente está com o objetivo final de cura, né? Com o objetivo final de reversão do quadro, né, Léo? Eu gostaria que você fosse muito nesse caminho de... Você já falou da etimologia, eu gostaria que você fosse nesse caminho. Qual a definição, assim, perante a literatura, qual a definição de cuidados paliativos e também qual a diferença entre a literatura e para você sobre cuidados paliativos? Rapaz, você tá bem afiado aí. Né? É o seguinte, como definição de cuidados paliativos, são cuidados protetivos, né, para todas as pessoas que possuem doenças graves, né, ameaçadoras da vida, doenças progressivas, porque há uma confusão com doença aguda do que uma doença progressiva, incurável, e que vai reduzir o tempo de vida dessa pessoa. Isso, assim, no campo, na definição, fica muito abstrato, né, mas na prática a gente consegue observar isso. Vou dar um exemplo. Se o paciente recebe o diagnóstico de Alzheimer, por exemplo, a gente sabe que o Alzheimer, por complicações, vai levar esse paciente ao óbito. Ele vai broncoaspirar, vai sofrer uma queda, vai quebrar um fêmur e, por consequência, ele vai acabar. Mas aí ninguém se preocupa no primeiro momento de botar esse paciente em cuidados paliativos. Só vamos pensar em cuidados paliativos quando ele estiver lá na fase terminal, faltando um ano para terminar a sua vida, né? Faltando 6 meses para terminar a sua vida. Então, assim, a gente já deveria esse paciente já deveria ser conhecido por uma equipe de cuidados paliativos, avaliado periodicamente por um fisioterapeuta para ver suas capacidades, suas funções, por um médico, né, para rever, para ter vínculo com a família, para saber quando aquele paciente evoluir para óbito, quais são as vontades antecipadas desse paciente. Então, esse é um perfil de paciente que vai para cuidados paliativos, mas até ele chegar lá ele fica muito perdido. Diferente do paciente que recebe um diagnóstico de câncer. Você vai lá, você tem um câncer X. Sim. E aí, de repente, o mundo desaba, né? O paciente mergulha num rio de busca de cura, e muitas das vezes a gente, né, quando descobre em fases avançadas, não tem cura,
E aí sim, esse paciente, será que vai para cuidados paliativos? Aí fica, será que vai, não vai? Eu chamo ou não chamo? Aí vai para a cirurgia, da cirurgia vai para o oncologista, do oncologista vai para o rádio. E fica nessa equipe multi, mas é equipe multimédica, né? É equipe multi, mas é médica. Então, assim, aí quando chega para a enfermagem, quando chega para o fisioterapeuta, para o serviço social, até mesmo para um capelão, que alguns serviços têm, serviço de cuidados espirituais. Então, assim, o paciente já chega tarde demais. E aí, até lá, ele já sofreu muito. O que a gente, né, divulgando e falando de cuidados paliativos é antecipar um pouco esse sofrimento, né, evitar que aconteça esse sofrimento, evitar que esses sofrimentos ocorram durante toda essa caminhada do paciente. Então, podemos dizer que o paciente, no momento que ele faz o diagnóstico de uma doença grave, possivelmente crônica e irreversível, ele já se torna um paciente paliativo, é isso? Sim, sim. Vou dar um exemplo, meu exemplo, por exemplo, eu tenho doença de Crohn. Se eu não tiver em cuidados protetivos, né, tomar os devidos cuidados, a minha qualidade de vida vai cair muito. Sim. E os cuidados paliativos, por exemplo, é para trazer qualidade de vida para o paciente até que as coisas fiquem inviáveis e venha ocorrer um óbito ou uma hospitalização, um quadro agudo. Perfeito. Então já fechamos a definição. Primeiro, um beijo para Elisheif, saudades. Elisheif sempre nossa companheira aí da fisioterapia, um amor de pessoa, sempre nos acolheu tão bem. Mas então vamos lá, vamos fechar então a definição dele, que você descobre o diagnóstico de uma doença crônica, grave, possivelmente irreversível, onde você vai cuidar daqueles pacientes em conjunto com a equipe multidisciplinar, correto? Correto, positivo. E depois, e os familiares, Léo? Como que ficam os familiares nessa situação? Como que é o apoio aos familiares? Como que nós utilizamos essa abordagem aos familiares? Porque muitas vezes eu imagino que, e vendo a partir da UTI, que os familiares talvez sofrem tanto quanto o próprio paciente, né, cara? Sim. Essa é uma questão de difícil manejo, né? Sim. Porque, assim, em linhas gerais, quem comunica diretamente com a família é o médico. Né? Dá o diagnóstico, vai dar os prognósticos, vai falar de exames específicos, mas nem sempre o médico é o mais bem preparado para conversar com a família. Esse é um detalhe. O outro detalhe é o médico tem pouco tempo para conversar com a família. Então, muitas das vezes, um fisioterapeuta que passou mais tempo junto daquele paciente, o enfermeiro que passou mais tempo daquele paciente, passou junto dele mais tempo, tem muitas informações que pode ajudar o médico a tomar as decisões, né, da estratégia de como vai conversar com aquela família. Então, assim, a família, o que a gente vê na prática, né, assim, não só aqui, mas na Macedônia, em todo lugar, a gente vê que a família, muitas das vezes, é colocada na ponta da faca. Então, assim, chega um paciente grave, aí pergunta para ela, se a senhora quiser que entube, eu entubo. Falei, poxa, paciente, a família chega lá... Léo, nem fala isso, mano. Quando plantonista meu deixa essa responsabilidade para os familiares, isso me machuca tanto. Por exemplo, sim, você quer que continue cuidando da sua mãe ou você quer que a gente simplesmente só dê conforto para sua mãe e deixe ela morrer com cuidados? Na verdade, essa abordagem, eu gostaria que você falasse mais disso, essa abordagem machuca eu como coordenador e também muitas vezes quando eu fazia parte da equipe multidisciplinar, porque isso é um absurdo. O familiar não está preparado e nem tem que ter essa responsabilidade, não é? Certo. E além de tudo, né, o familiar está todo fragilizado. Sim. Né? E aí chega por diante do médico que não está preparado, né, não ouviu nem falar dessa palavra cuidados paliativos, ouviu mal e porcamente quando estava na academia ainda. O que acontece é o médico jogar essa responsabilidade para a família. Sabe? Falar, não, se você quiser que entube, então eu vou entubar. Aí então o familiar chega e fala assim, olha, doutor, eu quero que você faça tudo pelo meu familiar. Sempre. Pô, e às vezes o tudo para ele é deixar que o ciclo natural se cumpra. Não é entubar, passar catéter profundo, não vou... Eu vi um caso desse acontecer, não vou de
92 anos, já acamado, com GTT, demenciado. Aí o cara infartou e foi para o UTI onde eu estava. Aí chegou lá, ele fez uma complicação e entubaram ele. Poxa, vai entubar? Fizeram tudo. Ele não... Falar, porque isso muitos médicos têm muito medo. E eu já posso falar, nós somos respaldados, não só nós médicos, mas todos os profissionais de saúde, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, todos eles, nós somos respaldados pelo Código de Ética Médica de não praticar a distanásia, não é isso, Léo? Certo. Certo? E assim, só concluindo um raciocínio, para não ficar uma coisa atravessada, quando o médico toma uma decisão dessa que eu citei antes, de entubar o paciente, é porque ele só sabe tratar aquela insuficiência respiratória daquela forma. Então ele não está errado fazendo o que ele fez. Porque ele aprendeu a fazer, ele aprendeu a cuidar daquela forma. Cabe a nós, da equipe, a nós que já temos esse conhecimento, começar a divulgar isso. Porque às vezes parece que está falando mal do médico. Não é isso. Ele só sabe tratar insuficiência respiratória com tubo. Né? Um paciente nessas condições, muitas das vezes precisaria de uma sedação paliativa, morfina, midazolam em doses baixas para trazer conforto e deixar o ciclo se fechar. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa de ter cautela, né? Que na hora que eu imagino que a maioria dos profissionais que estão nos ouvindo são pessoas da área da saúde, tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, para não ficar aquela coisa de maldita, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de caminhar nessa linha, Alex. Eu acho que é isso, né, Léo? Eu acho que é muito para mudar a cultura, assim, né? Porque a cultura brasileira, infelizmente, a cultura brasileira veio naquilo que você trata até o final. Eu até estava conversando com o Elivelto no grupo antes de nós conversarmos. Talvez o intensivista tenha aquilo de lutar até o último, da dificuldade de desistir. Só que muitas vezes o melhor para o paciente, né, é trazer conforto e ausência de dor, trazer ausência de sofrimento e também o tratamento para os familiares, porque para os familiares, sabendo que um paciente que não tem uma doença reversível com o objetivo de cura, muitas vezes para os familiares também precisamos desse tratamento. Né? A equipe toda realizando esse tratamento multidisciplinar. Sim, com certeza. O trabalho em equipe, né, cara, é fundamental. A gente observa, assim, quando se tem uma equipe, né, que apoia, facilita o trabalho de todos. Né? Facilita o trabalho do médico, facilita o trabalho do físico, a família é mais bem acolhida, a família não vai ficar perdida, jogada, sem saber o que vai acontecer com o paciente. Então, assim, esse é um cuidado que a gente precisa de ter para não ficar uma coisa atravessada, né, cara? E a família sofrendo com isso. Às vezes não sabe nem do prognóstico, né, cara? Às vezes não sabe nem do prognóstico do paciente, acha que o paciente está ali para curar, para ir para casa e voltar bem para casa, né? E muitas vezes a gente não fala sobre funcionalidade basal, ou seja, a funcionalidade que o paciente já tinha e da funcionalidade pós-internação, né? Aí eu gostaria de perguntar para você, o mundo ideal. Vamos lá, vamos falar do mundo ideal. Como nós montamos essa equipe, como que nós organizamos todo esse aparato, porque na minha visão, pelo menos, né, e pelo que você está falando também, me ensinando muitas coisas, na minha visão, o que falta seria corpo humano, né? Seria pessoas, seria trabalho humano, assim, digamos, cada um em sua especialidade e entendendo do assunto. No mundo ideal, como que seria montada essa equipe assim, de cuidados paliativos? Vem você com essas perguntas, né? Sempre. O que acontece é o seguinte, eu posso falar pelo que eu estou vivendo atualmente e que eu tenho conversado com outros colegas, né, que eu terminei a pós agora recentemente e, graças a Deus, na pós, nós tínhamos uma pós multi e a gente tinha advogado fazendo pós de cuidados paliativos, enfermeiros, médicos, fisioterapeuta, assistente social,
capelão, tinha um capelão fazendo o curso de multi para poder entender que mundo é esse, né? Multidisciplinar. E aí, o que eu observo, Alex, assim, te respondendo muito direto, é que a gente tem problema de entendimento, normalmente, da diretoria de serviço. Né? Eles não conseguem entender para que ter uma equipe de cuidados paliativos. Isso vai me gerar custo, isso vai... eles não sabem nem conversar sobre isso, a verdade é essa, na maioria das vezes. Então, assim, nós, os profissionais, nós temos que mostrar que o cuidado paliativo, ele vai reduzir internações desnecessárias, vai reduzir procedimentos fúteis, gasto de drogas desnecessário. Eu já vi paciente com noradrenalina a 80 e nego abrindo bolsa de sangue para correr no paciente. Usando polimixina B. Não, e aí o kit completo, né, cara? Então, assim, medicamento caro, procedimentos invasivos e o paciente sem condições nenhuma de ter a dignidade dele, a vida dele revertida, sabe, com saúde. Então, assim, a custo de máquinas. Então, o que a gente precisa mostrar para os diretores, mostrar para os gestores, é que ter uma equipe de cuidado paliativo, a gente vai ter uma assistência bem feita, de qualidade e que auxilia nos custos, né? Vai reduzir custo para o hospital. Porque assim, mas eu não vou fazer nenhum procedimento que eu vou usar um material caro, né? Porque às vezes pensa num paciente de plano, por exemplo, de convênio. Cara, mas tu vai ficar ocupando um leito lá, que poderia estar com um paciente agudo, você revertendo a vida de muitas pessoas e um paciente sem condições de ter sua vida revertida, sua qualidade de vida revertida. Então, assim, como que a gente mostra isso para os gestores, né? Essa que é a pergunta. Porque montar a equipe é uma coisa assim, de trabalho de formiguinha. Vamos lá, deixa eu te fazer uma proposta. Sem querer te interromper, já interrompi. Sim. Vou te fazer uma proposta. Sou eu, diretor do hospital, e você vai montar uma equipe de cuidados paliativos. Fechado? Fechado. Vamos lá. Vamos pro game. Vamos pro game. Vamos pro jogo. Eu gosto do jogo. Vamos começar como? Olha, eu acho que primeiro tem que ter um médico. E eu vou ser o advogado, né, do diabo. Eu vou contrapor a você. Você vai começar como falando comigo que uma equipe de cuidados paliativos vai... Eu não sei fazer esse procedimento, né? Mas eu vou dizer para você o que eu sinto aqui no meu coração, o que eu penso, o que eu falaria mesmo efetivamente para uma pessoa. Primeiro, assim, eu acho que a gente tem que ter um médico que tem uma boa escuta. Né? Um médico que saiba ouvir o paciente, saiba ouvir a família e um médico que saiba ouvir a equipe. Porque você é médico, você sabe muito bem do que eu estou falando, que muitos colegas têm problemas de ego. Né? Então, assim, isso é um problema, né? Porque às vezes na hora de tomar uma decisão, às vezes nem sempre a gente vai acertar. E esse é um outro detalhe, né? Sempre que a gente vai acertar. E saber lidar com a perda, né? Não só da perda humana, mas a perda de um momento que foi planejado e que não deu certo. Então isso é difícil. Então, assim, primeiro seria a gente identificar um profissional médico que estivesse disposto a fazer essa caminhada. Porque é uma caminhada. Né? Cuidados paliativos é um caminho de assistência. Então, assim, e aí depois a gente comporia essa equipe com um enfermeiro, né, assistencial, e um serviço social. Isso é o que, se eu não me engano, a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é um médico, um enfermeiro e um assistente social. Sendo mais luxuoso, pensar no psicólogo, para tratar toda a parte psíquica, e um fisioterapeuta para ver toda a questão de funcionalidade. Então, a gente comporia uma equipe completa com esses 5 profissionais. Né? É claro que esses profissionais são as pessoas de referência. Né? Muitos outros profissionais vão passar por esse paciente, porque a gente seria o responsável por fazer educação continuada. Né? Como que a gente vai abordar esse paciente? Chama a equipe de enfermagem, chama a equipe de técnico. E quando acontece um óbito, vai até essa equipe, converse sobre esse óbito, como foi essa perda para a equipe. Porque isso falta, sabe, Alex? A gente cuidar um do outro, a gente cuidar do colega.
Porque diante desses pacientes, se a gente quer ter um serviço desse, a gente precisa saber cuidar. Né? Primeiro, cada um fazer o seu autocuidado, né? Com as suas questões espirituais, religiosas. Dizer, né, Léo? E assim, e um cuidar do outro, né, cara? Então, assim, a gente compondo essa equipe, a gente poderia dar os primeiros passos, visitando as UTIs. Toda UTI que você entrar hoje tem paciente lá que deveria estar em cuidado paliativo. A maioria dos pacientes poderia estar em cuidado paliativo. Né? Assim, a gente reduziria o custo do hospital, né, com dignidade, chamando as famílias para conversar. Porque uma coisa que o profissional médico não sabe fazer, e a maioria dos profissionais de saúde, eu estou citando o médico porque é o maestro, né, Claro. Da equipe, mas a equipe de saúde não gosta de ouvir a família, não gosta de ouvir o paciente, não tem tempo para ouvir. Então, assim, quando a gente aprende a fazer essa escuta, a gente consegue entregar uma assistência mais humanizada, uma assistência de mais qualidade. Então, na verdade, abordaríamos uma equipe especializada em cuidados paliativos, com médico, com enfermeiro e com psicólogo, você falou? Serviço social. Médico, enfermeiro e serviço social. E a partir do pensamento como gestão, nós comprovaríamos que o nosso atendimento seria de melhor qualidade, seria de menor custo, menor reincidência de internação e menor uso de materiais de alto custo. Seria isso, basicamente? Sim, seria isso. Eu estou vendo uma pergunta aqui do Elivelto, né? Você acha que a gente... Eu acho que respondeu a pergunta dele, né? Deveria comentar sobre isso. Sim, Elivelto, a minha resposta seria sim, porque a gente teria... como eu vou dizer, teria mais tempo, teria mais foco para poder treinar uma equipe. Sabe? Então a gente selecionaria, porque na maioria dos hospitais, a equipe de enfermagem, que dá a maior parte dos cuidados, elas são muito rotativas, roda muito, né, cara? O turnover é grande. Então, se a gente tiver um setor específico, a gente minimizaria isso. Né? Tanto os fisioterapeutas que dariam assistência, os médicos, os enfermeiros, farmacêuticos, todos os profissionais que dão assistência a esse setor já sabem que é uma questão de tempo para poder a gente treinar e capacitar essas pessoas. Perfeito. Eu acho assim, na verdade, se nós conseguirmos até montarmos uma equipe com mais profissionais, por exemplo, fisioterapeuta, psicólogo, né, o próprio assistente social, conseguimos juntar o enfermeiro paliativista, o médico paliativista, nós conseguimos montar um setor, né, que é justamente o que estamos querendo hoje em Franco da Rocha, montar um setor para cuidados paliativos. E todos esses pacientes seriam focados desde o minuto do diagnóstico, né, da doença grave, crônica, até o pós-luto, né? Não sei se você concorda com isso, mas concordo. Luto com os familiares. Eu vi, por exemplo, alguns comentários, né, aqui na live falando justamente sobre isso, que investiram, né, até certo ponto, talvez um ponto que considerasse distanásia pelos outros, né, e aumentaram não só o sofrimento do próprio paciente, mas como o sofrimento dos familiares, não é isso, Léo? Sim. Isso, infelizmente, isso acontece, né, cara? Exato. Infelizmente, isso acontece. E eu acho assim, todos os hospitais, não sei a sua opinião, deveriam seguir protocolos exatos para todos os pacientes, justamente para não ter diferenciação de um paciente para o outro. Obviamente que nós temos vários protocolos a serem seguidos, né? Mas talvez nós devêssemos seguir um protocolo institucional daquela organização, ou seja, daquele hospital, né, proposto por essa organização de cuidados paliativos. O que você acha disso? Cara, eu tenho um pouco de preconceito com relação à questão de protocolos assistenciais. Sim. É porque, assim, o protocolo, ele deve existir como um caminho, sim, não como um trilho, né? Porque cada paciente vai ter uma particularidade, cada uma doença tem uma particularidade, e a gente ter o protocolo como um caminho, uma referência, né? E a gente ter flexibilidade para poder transitar com esse protocolo.
Eu sempre fui muito a favor de quebra de protocolo. Porque, assim, às vezes surge uma demanda que não está no protocolo, daí ninguém sabe lidar, velho. Então, assim, o protocolo corre o risco de engessar, né? Você me conhece, você sabe que eu também, assim. Na verdade, eu acho que o protocolo deve ser algo a se seguir e para te respaldar, né? Sim. Mas não para você, não para virar uma bíblia, digamos assim, não para virar um conceito exato sobre cada paciente, até porque devemos individualizar o tratamento de cada paciente, né? E paliativos, mais ainda devemos individualizar, tanto o tratamento dos familiares quanto do paciente, né, Léo? Sim, sim, com certeza, eu acho que é isso. Acho que, no caso, pensando em cuidados paliativos, né, que eu respondi pensando nos cuidados paliativos, a questão do protocolo, é para poder principalmente dar o início, né, cara? Perfeito. Chegou a família, como é que nós vamos fazer? Vamos chamar quem? Né? Quais são, o paciente entrou em franca dispneia, o que a gente vai fazer? Quais são os primeiros passos? Ligar para quem? Então, assim, ter um caminho, né? Porque, por exemplo, dentro da assistência fisioterapêutica, nós temos vários modelos de assistência. Né? Como na assistência de enfermagem, tem vários modelos de assistência. O que pode ser ofertado para esse paciente? Então, ter o protocolo ajuda a gente a dar os primeiros passos mais certos, né? Eu concordo plenamente, eu acho que é algo a se seguir. E continuando, né, pensando como gestão, pensando numa organização paliativista que nós poderíamos montar, você conseguiria, primeiro, na chegada desse paciente ao diagnóstico dessa doença grave, como você consideraria esse paciente um paliativo ou não? E eu já vou te perguntar algumas coisas para você já dar prosseguimento. Um paliativo ou não? Como você dividiria esse paciente em cuidados paliativos, por exemplo, proporcionais, exclusivos, terminais, cuidados paliativos que você ainda possui algum tipo de investimento, mas você chega a certo ponto, seria um proporcional com plus, digamos assim, né? E aqueles pacientes que você consideraria, por exemplo, esse paciente existe já o paliar, não sei se você já ouviu falar sobre o protocolo paliar, existe o ECOG, existe o CAPES mais por funcionalidade, e como você classificaria esse paciente, por exemplo, esse paciente risco de óbito maior de determinado. Como que você esse paciente, ou seja, como você classificaria esse paciente para a organização paliativista, para os cuidados paliativos, para essa equipe específica? Pô, pergunta do Enem, essa veio do Enem. É o seguinte, doutor Alex, cara, eu acho assim, vamos por partes, né? Pensando assim na definição, eu acho que quando a gente diz cuidados paliativos exclusivos, cuidados paliativos proporcionais, cuidados paliativos, enfim, terminais, os terminais são mais fáceis de entender. Cuidados paliativos é para o paciente terminal. Agora, quando a gente fala cuidados paliativos exclusivos ou proporcionais, isso fica num campo muito subjetivo. E isso aumenta a possibilidade de erros. Então, pelo menos assim, eu não estou inserido ainda numa equipe que com toda essa estrutura, né, que funcione dessa forma. Então, o que eu vejo que os meus colegas, né, de outros estados, inclusive do estado de São Paulo, que é minha referência, é São Paulo, e aqui no Rio também, é um pessoal muito bom, e a gente conversa muito, a gente troca muita ideia, é que quando entra quando vai para o prontuário, diagnóstico, cuidados paliativos, proporcionais, causa muita confusão. Causa muita confusão porque aumenta a probabilidade de erro. Porque assim, se você não tem uma equipe muito bem treinada, uma equipe que esteja coesa, que é difícil, porque um hospital é composto de muitos profissionais, uma equipe de alta rotatividade, enfim, é difícil, então assim, a gente aumenta a probabilidade de risco. Com relação à classificação do paciente, a gente tem várias escalas, né? Você citou algumas delas, mas a gente deve ter pelo menos umas 5 ou 6 que são utilizadas para a gente classificar o paciente em cuidados paliativos, né? Se eles são terminais, se já são pacientes
que ainda tem alguma funcionalidade, o que a gente vai preservar de funcionalidade, se ele está evoluindo com demência, né, como está sua dor, seu quadro de dor, se a analgesia está adequada ou não. Então, você tem muitos protocolos, né? E aí é quando a gente pensa nesses protocolos, né? Você está com a prancheta na mão, com 5, 6 escalas para aplicar num paciente, o ideal é que a gente já conheça esse paciente para estar usando e sabendo, olha, agora, a partir de agora, ele já não cumpre mais, não tem mais requisitos para eu aplicar essa escala. Eu vou ter que trocar a escala com a qual eu vou avaliá-lo. Então, assim, isso é um exercício, né? E tem que ter essa flexibilidade. E você conseguiria, por exemplo, o paciente chegou para você, né? Você é o chefe dos cuidados paliativos, você conseguiria, você já sabe a pergunta que eu faço, você conseguiria classificar esse paciente como cuidados paliativos ou não, de acordo com a patologia, ou de acordo com a funcionalidade, ou de acordo com os dois em conjunto? De ambos, né? De ambos. Eu imaginei. De ambos. Porque, assim, o diagnóstico, ele me traz um norte. O que eu vou ter que vigiar nesse paciente? Porque, por exemplo, eu pego um paciente com CA de bexiga. O paciente CA de bexiga já está em tratamento, ele tem algumas disfunções, tem perda urinária, né? tem perda de massa óssea, tem algum grau de hipotrofismo, não chega a ser uma sarcopenia, mas ele tem um hipotrofismo considerável, de membros superiores, ou é ex-tabagista, fumou durante muitos anos. Então, assim, eu tenho um diagnóstico de CA de bexiga em tratamento, mas eu tenho um DPOC, eu tenho um paciente idoso, então, assim, eu tenho um leque muito grande de abordagem para esse paciente. Sim. Então, em que eu vou, qual a prioridade? Aí eu vou eleger as prioridades. Eu vou usar as escalas, eu vou usar para eu eleger as prioridades, porque eu vou ter que atender melhor esse paciente. Eu peguei um caso muito parecido com esse que eu estou te falando, e o paciente estava sem médico, por exemplo. Ele não tinha um médico de referência. Sim. E eu tive que falar para ele, olha, você tem que ter um geriatra para te acompanhar. Não adianta você ir no cardiologista. Aí vai no cardiologista, aí depois vai no psiquiatra, vai no porque tá com dor. Exatamente, vai no ortopedista, o ortopedista taca ali remédio, o remédio complica o coração, complica. Então, assim, eu falei, calma, eu tive que organizar, chamar a família, porque assim, é um paciente que ficou viúvo e não tem filhos. Quem cuidava era uma sobrinha que não tinha muito vínculo. Olha o cenário. O cenário pronto para explodir. Isso acontece muito, infelizmente, né, cara? Acontece Sim. Do paciente acabar ficando no final por ele só, né, cara? Por ele só. Sim. E nós, como profissionais de saúde, eu vejo muito isso hoje, nós, como profissionais de saúde, muitas vezes nos pegamos assim, vamos abrir cuidados paliativos para esse paciente, mas como que esse paciente, por exemplo, vai para casa e vai realizar o cuidado paliativo, né, cara? Exato. Como é que a gente vai proteger esse paciente, além do consultório? Né? A gente pensar no cuidados paliativos, são cuidados protetivos, a gente tem que chamar a família, nesse caso, chamar a família para participar dos cuidados, que foi o que eu fiz nesse caso. Eu chamei a sobrinha, e aí aquela coisa, né, cara, você tem que ter tempo, né? Eu perdi meu marido foi o Covid levou, a mulher estava num luto que ainda não tinha vivido, e quando eu parei para conversar com ela sobre o tio, ela veio despejar em mim aquele luto, aquele momento que ela não conseguiu chorar, porque tem 2 filhas pequenas, tinha que cuidar das filhas, cuidar do tio, o marido tinha um negócio, e aí tem que correr atrás do negócio, falar com o sócio, isso não é... Mas quando a gente entende o cenário, a gente consegue dar um caminho melhor. O luto guardado, né, Léo? Sim. O luto guardado que você acaba depois desembocando e aparecendo outro problema que você não consegue prosseguir, né, cara? Isso é péssimo. Mas eu acho que a gente chegou pelo menos numa conclusão. Todos os hospitais, pelo menos de organização, devem ter uma equipe de cuidados paliativos, né? Deve ter cuidados paliativos desde o diagnóstico até a composição com esses familiares, né? E agora falando um pouquinho de UTI, de terapia intensiva,
Você sabe isso muito melhor do que eu, mas eu gostaria de saber de você. Hoje o Código de Ética e o que hoje o nosso conselho fala sobre eutanásia, né, que eu acho que todo mundo sabe que é crime, mas para deixar mais explícito, sobre a ortoeutanásia, que seria o melhor dos mundos, e sobre a distanásia, assim. Primeira pergunta, efeito literário, né? O que tem na literatura, como que nós vivemos isso, e depois eu queria ouvir de você. O que você vê hoje, principalmente em relação à distanásia e à ortotanásia? Se ainda está sendo muito efetuado, se tem muito percentual de distanásia, ou se você acha que a gente já está conseguindo reduzir esse percentual? Bom, vamos lá. Pensando na questão dos conceitos, né? O conceito de eutanásia é quando se abrevia a vida de uma pessoa por piedade. Então, por exemplo, o paciente tem esclerose lateral amiotrófica e a gente vai interromper a medicação porque ele não quer viver mais, ele não quer, então a gente vai lá e faz isso. Anuncia que vai retirar uma droga, ou vai retirar um suporte que ele tem, para ele poder descansar, porque a gente está com pena dele, porque ele vai sofrer muito. Sim. Então, isso é considerado eutanásia, e isso é crime no Brasil, da pena, da cadeia. Enfim, então, abreviar a vida de uma pessoa, pensando, né, que tem uma doença incurável, ele tem uma doença que não vai ser revertida, e aí a gente consegue, vou fazer isso para poder minimizar o sofrimento dele. Então, isso é eutanásia. Então, a gente não pode fazer isso. Num conceito de distanásia, seria o que a gente faz mais hoje, por exemplo, o que a gente mais vê na UTI. São terapias obstinadas, é você prolongar a vida de uma pessoa à custa de drogas, de procedimentos, apenas por uma questão de vida em tempos. Essa pessoa só vai viver mais em tempos. Ela não vai ter dignidade, ela não vai reverter não vai ter nem possibilidade de conversar com a sua familiar e poder despedir. Não vai ter conforto. Essa pessoa não vai ter conforto, vai ficar, um dia fura o catéter de diálise, outro dia troca o catéter profundo, troca daqui para cá, porque contaminou, e passa por aqui, passa por ali, e fica, enfim, até que o organismo vira um saco de células que não tem mais condições de responder a nenhum medicamento, a nenhum tratamento, que aí não tem mais vida naquilo ali já há 15 dias, vira um saco de células que estão apodrecendo, estão por conta de drogas, e aí a gente chama ainda de paciente. Isso, para mim, é uma coisa que eu não tolero mais. Então, assim, os médicos que trabalham comigo, né, na UTI já sabem que se começa a embaçar, eu começo a cutucar, meu irmão. Falando, então, gente, o que vocês esperam efetivamente que a gente consegue melhorar na vida desse paciente? Mas você quer que eu faça o quê? Que eu vou lá e tiro o tubo? Eu falei, não, primeiro a gente tem que conversar entre nós, primeiro a gente tem que saber entre nós o que nós vamos fazer com esse paciente. E às vezes... eu acho que assim, hoje já existe essa possibilidade, Alex. Então assim, eu estou muito feliz que os médicos, alguns, não são todos, mas uma grande maioria dos médicos, os médicos mais novos, que eu estou conseguindo conversar, acolher, mostrar que se a gente fizer isso... Chegou um paciente idoso há um pouco tempo atrás na UTI, com a insuficiência cardíaca, assim, ele não tinha coração mais. Ele não tinha coração mais e começou a entrar em insuficiência respiratória. O médico, puxa o carrinho, vamos entubar. Eu falei, doutor, deixa eu conversar, vamos conversar um pouquinho? Temos 5 minutos para a gente conversar? Aí nós fomos para o quarto, conversamos, e aí eu falei para ele, vê se você conhece esse paciente. Era paciente dele, ele já acompanhava esse paciente nas UBS da vida, ele já conhecia o paciente. Sabia que assim, entubar, eu falei, ele tem condições? Se vai entubar, você acha que ele vai ter condições depois de sair? Ele não tem músculo, ele está todo consumido, é DPOC e tem uma insuficiência cardíaca grave, o rim já está sofrendo, já está com a ureia lá em cima, nem me lembro de quanto, mas a ureia lá em cima. Entuba, bota uma sedação paliativa, dá uma olhadinha aí, dá uma sedação paliativa, chama a família amanhã, deixa a família vir aqui na UTI despedir dele. Esse cara tem 90 anos, cara. Ele tem muito vínculo. Sim. A gente tem que respeitar os vínculos desse paciente. A história. E aí ele coçou. Aí ele coçou a cabeça, pensou, foi pro quarto e foi conversar com o chefe da UTI. Aí o chefe da UTI, entuba. Aí ele falou assim, não vou entubar. Eu vou chamar a família amanhã. Ele bancou.
E aconteceu exatamente conforme eu estou te falando. O paciente teve a oportunidade de despedir da família. Ele conhecia até os netos, o médico conhecia até os netos do paciente, velho. Ele pôde estar junto com a família, de chorar junto com a família, de abraçar a família e falar, olha, nós fizemos o melhor para ele, ele morreu confortável. Empatia, Ele não morreu... né, irmão? Empatia. Agora, se entuba, meu irmão, se entuba, ele ia ficar mais 10 dias, mais 15 dias na UTI, sem ninguém ver, sem ninguém ir lá só para ver um corpo em cima do leito. Seu paciente não abre o olho, está sedado, não mexe, não faz contato. Dessa forma, ele teve condições de despedir da família. E isso foi assim, tipo, o pozinho mágico que eu consegui jogar na UTI com a atitude desse médico. Eu conversei com ele, eu e a minha outra colega, que é a Alessandra, fisioterapeuta também, pós-graduada em cuidados paliativos. Nós conversamos com ele e ele acolheu a nossa opinião e foi muito prazeroso a gente poder viver esse momento. Foi um caso, mas já foi o primeiro. Claro. Então, assim, a gente pode dar dignidade para um paciente e para uma família. E foi muito bonito depois ele mesmo trazer o relato que os filhos os netos e os filhos do paciente são super gratos. Ele, doutor, o senhor cuidou muito bem do meu pai, cuidou muito bem do meu avô. E a gente não precisou de entubar ele. Perfeito. Na verdade, eu penso exatamente assim. Na verdade, eu penso que devemos sempre ter empatia e pensar nos nossos pacientes como se fossem os nossos familiares, né, cara? Essa frase eu tenho desde a época de Itaperuna e utilizo até hoje. Cuidar de todos os pacientes como se fossem nossos familiares. Gostaríamos que nós vivêssemos aquilo, ou nossos familiares vivêssemos aquilo. Então, acho que é a primeira pergunta que tem que ser feita. A Monique fez uma pergunta muito interessante, que eu acho que vai muito por onde você estava falando. Ela perguntou o seguinte: o senhor com pneumonia, já com a doença crônica, que eu acho que é muito do que você falou, já com a doença crônica, um paciente possivelmente com a doença irreversível, e ele entrou em insuficiência respiratória, né? E se optou por fazer a sedação paliativa e analgesia paliativa nele. Optou por não realizar a intubação orotraqueal. Hoje, ao seu ponto de vista, e pelos meios, como que eu posso falar, pelos meios legais, isso é permitido, não é permitido? É considerado eutanásia, ortotanásia ou distanásia? Olha, eu estou vendo aqui a pergunta dela e, assim, pelo que eu pude entender, a gente precisaria de ter um pouco mais de detalhes. Se o médico não tem nenhum conhecimento desse paciente pregresso, ou não tem nenhum familiar para trazer... Porque, às vezes, a família não quer que entube, mas, às vezes, na avaliação clínica, é possível reverter. É uma broncopneumonia. O paciente broncoaspirou, você vai tratar uma broncopneumonia e ele vai tratar com antibiótico e a gente vai entubar esse paciente daqui a 4, 5 dias. Sim. Se for esse o caso, deveria ser entubado. Agora, se ele não tem condições, né, de reverter esse quadro, já tem outras demências, já não tinha funcionalidade nenhuma, é um vô que já era dependente, que já tem muitas comorbidades, não vai ter condições de ser revertido. Ela está dizendo aqui, ó, não, é possível. Se for possível de reverter, aí a gente não tem que atender a família, viu, Monique? Se a gente conversa com a família e aí a família não pode tomar uma decisão que é técnica. As decisões técnicas têm que ser da equipe. Exato. Né? E aí a equipe tem que deixar claro para a família por que você está tomando aquela decisão. Então, o que acontece muitas vezes... Disciplinar. Sim, sim. A equipe tem que tomar decisão baseado em conhecimentos técnicos, né, científicos, e se houver dúvida, vai buscar auxílio lá, bate no outro colega, liga para alguém, tira a dúvida, porque eu estou com uma banana aqui na mão, estou com um problemão e não consigo resolver. Então, as decisões técnicas têm que ser tomadas pela família. Pela equipe técnica, né? Não é a família que toma a decisão técnica. A Duda trabalha comigo, né, lá em Franco da Rocha. Boa noite, Duda, obrigado pela presença, e ela sabe muito bem disso. E eu sempre bato muito nessa tecla. A decisão, independente dela qual for, deve ser da equipe multidisciplinar. A gente não deve transmitir essa nossa responsabilidade, que infelizmente ou felizmente nós temos, mas nós estudamos e trabalhamos para isso, para pessoas que estão envolvidas, primeiro, emotivamente, né? E talvez que não tenham conhecimento técnico para realizar essa decisão.
A pergunta do Elivelto eu vou pedir para a gente responder no final, porque o Elivelto já quer trazer polêmica, então a gente vai responder no final. Ele é polêmico. Pergunta, Levé tá levado. Então, Mas, falando... continua na questão, então nós já entendemos um pouco o que é eutanásia e o que é distanásia. A ortotanásia seria a gente deixar que o ciclo natural da doença se cumprisse sobre os cuidados. Não é assim, o paciente está morrendo, é a doença dele, vamos deixar ele lá no quarto, no cantinho, e o paciente vai ficar lá e vai ficar gaspeando, vai ficar sofrendo, sentindo dor. Não vamos fazer nada não, porque vamos fazer a ortotanásia, deixa a doença cumprir o papel dela e levar o paciente. Está errado isso. Isso está errado. A gente tem que dizer que está errado. Eu conversando com um colega recentemente e num outro setor, num outro serviço onde ele trabalha, ele viu um paciente. Não, o paciente chegou, é câncer avançado, não vamos fazer nada não. Pô, daí a família, depois, não, vamos deixar ele junto com a família. E o paciente engasta o tempo todo e ficou horas e horas e horas. E a família olhando aquela situação, tipo, peraí, papai está sofrendo, mamãe está sofrendo. Não tem conforto, isso a gente não pode fazer. Não, isso aí é crime, né, cara? Isso é crime. Concordo. Isso é crime. Isso é omissão. É omissão de assistência. Então, assim, e pior que, cara, é coisa barata, né, bicho? É midazolam e morfina. Não é uma coisa... eu não sei de custo, não, mas eu imagino que não deva ser um antibiótico de última geração. Né? É uma droga que normalmente a maioria dos serviços tem. Então, assim, um pouco de dignidade. Né, cara? Léo, nada é tão caro que possa causar o sofrimento do ser humano, né, cara? Porque o ser humano, além de estar na fase final da vida, com a doença grave, está com os familiares, vendo esse paciente de uma forma irreversível, ele ainda está sofrendo no seu momento final. E eu gostaria isso é inadmissível. Exato. Eu gostaria de emendar essa pergunta, e a gente vai chegar na pergunta do Elivelto, mas de emendar essa pergunta basicamente para o que você considera hoje uma prescrição que seria confortável para o paciente, que desse dignidade, que desse conforto, que desse ausência de dor, tudo isso que nós estamos conversando até agora. Uma prescrição confortável e perguntar sobre dieta e hidratação. Nossa, aí você... Aí não vamos precisar de fazer outra live. O Elivelto quer falar sobre intubação paliativa e resolvi falar sobre dieta e hidratação. Não, porque assim, o Alex, o que traz mais atrito entre a equipe, o que traz mais dificuldade entre a equipe é quando a gente tem que suspender qualquer suporte. Exato. Vai retirar o oxigênio. Por quê? Porque um concorda, outro não concorda, vai retirar a dieta. Então, a retirada de suporte avançado de vida, né, oxigênio, dieta, hidratação, tubo, retirar qualquer suporte do paciente é muito difícil. É muito difícil porque, assim, precisa de ter muito estudo. Né? A retirada de dieta, por exemplo, é uma coisa que eu venho estudando um pouco mais, eu venho entendendo um pouco mais, porque os pacientes, a gente vê o paciente, por exemplo, como é que se diz? Com resíduo gástrico. O paciente está residuando, e aí, nego, passa aquela sonda calibrosa, esvazia, 12 horas depois começa a dieta de novo. Eu falei, gente, mas peraí, o que está acontecendo? Aí o cara vai residuar de novo. Ele já está com o ilho paralítico, né? Estava tudo parado, agora o sistema gastrointestinal parou também. Então, para que vai botar dieta? Isso eu estou falando dentro de uma UTI, que já estou com 24 anos de formado, né, cara? Então, eu já vi muita coisa nessa vida, né? Já vi muita coisa feia nessa vida, já vi muita coisa bonita, graças a Deus. Então, assim, quando a gente vê uma situação dessa, a gente tem que ter o discernimento de poder saber que aquele paciente, o gasto energético que ele vai ter para consumir a dieta, para absorver uma dieta, o metabolismo todo que vai acontecer, todo o sistema simpático e parasimpático que está funcionando, vai consumir uma energia do paciente que ele poderia, por exemplo, conversar com o familiar e se despedir. Sim. É uma energia que ele gastaria para isso. Sim. Ou para poder ter alguma funcionalidade, conseguir tomar um banho sentado, né? Um paciente terminal. Estou falando de pacientes terminais, né? Para a gente poder suspender suporte avançado de vida. Então, assim, para que a gente vai ficar
né, infundindo dieta, porque o paciente fala, pô, agora já está todo ruim, a gente ouve no corredor, né? O paciente já está todo ruim, todo ferrado, agora vai morrer de fome. Calma, meu, calma, ele não tem o organismo dele não tem condições mais de absorver a dieta. Então, assim, só dizer assim, igual estou dizendo aqui para você numa live onde nós temos técnicos, né, temos vários profissionais médicos e alguns não médicos. Então, assim, é difícil. É difícil a gente dizer até para um colega, sabe? Quando a gente fala de extubação paliativa, que o Elivelto provocativo aí quer falar sobre, eu imagino que é uma dor de toda a equipe. Vamos dar então, assim, suspender o oxigênio. Vou te dar um exemplo. Eu fui prestar assistência para um paciente que estava numa emergência no andar do hospital, e aí quando eu olhei o perfil dos clínicos que estavam assistindo o doente, o diagnóstico, só na papeleta, e olhei para o doente, no primeiro momento eu chamei o técnico e falei assim, esse paciente está em cuidados paliativos, né? Pelo cenário aqui. Falou, tá, eu falei, então para que a gente... Eu falei, para que a gente está botando oxigênio, botando oxímetro nele? Ele vai morrer daqui a pouco. Tem que chamar. Eu chamei o técnico de canto e falei, ele tá em terminal, é um paciente terminal. Sim. Então, se ficar botando oxímetro nele, vai deixar todo mundo doido. Ele vai ter hipóxia. Sim. Porque o que o médico, pela prescrição médica que tem aqui, o que o médico está aguardando é que esse paciente venha óbito confortável. Sim. E ele vai capturar. Se a gente deixar o oxímetro aqui, só vai servir para estressar a equipe, só vai angustiar a gente. O paciente olha para ele, olha, me chamou porque estava desaturando, ele vai desaturar, mas ele está confortável. O paciente está confortável. Então, calma, não vamos ligar para ninguém, não vamos chamar ninguém, não. Deixa as coisas acontecerem. Aí quando foi de manhã que eu saí do plantão, passei lá, ele morreu algumas horas depois que você esteve aqui. Eu falei, então, ele estava desaturando porque ele estava com hipóxia tecidual, porque agora ele já está no fim de vida. Então, mas é difícil, cara. É difícil. A pessoa com o oxímetro na mão desespera, né? Fica doido para botar no dedo. Eu vou te dar um exemplo que eu estou tentando implantar em Franco da Rocha e eu aceito, inclusive, sugestões. Assim. Em Franco da Rocha, nós separamos entre esses protocolos que eu te falei, sempre de uma forma pelo menos dar uma linha, mas nunca de uma forma conceitual ou que decida nossas condutas. Em Franco da Rocha, nós abrimos os cuidados proporcionais, geralmente os cuidados proporcionais, quando congelamos a prescrição, ou seja, mantemos aquele tratamento ainda vigente, mas não tomamos medidas invasivas, separamos em cuidados exclusivos não terminais, ou seja, cuidados exclusivos não terminais, nós mantivemos só antieméticos, muitas vezes laxativos, analgesia, e algumas vezes, aí eu vou te falar da dieta e já vou falar da extubação paliativa. Algumas vezes dieta e algumas vezes extubação paliativa ou não. Por quê? A dieta, eu acho que você falou um negócio muito correto. O paciente acaba evoluindo com gastroparesia ou ilho paralítico. Então, esse paciente, na verdade, ele está sofrendo mais do que ele está ingerindo de proteínas ou de calorias que seja. Então, esse paciente, por exemplo, quando chega nesse momento, nós já optamos de suspender a dieta e hidratação, nem pensar, porque hidratação nós sabemos que mesmo a plasma light que seja, que é a mais top, dura no máximo 30 minutos na veia. Então, assim, nós já mantemos sem sedação, com analgésico, antiemético, laxativos, dieta se não possui gastroparesia, e se possui gastroparesia ou ilho paralítico, a gente já retira a dieta. A extubação paliativa, como nós decidimos, quando possui mais de 3 patologias irreversíveis, que seria a síndrome, né, de múltiplos órgãos, ou seja, a síndrome de reversão de múltiplos órgãos. Então, quando possui mais de 3 patologias irreversíveis, nós, por exemplo, o paciente evoluiu com pneumonia, o paciente tem um AVC hemorrágico extenso, pegando tronco, né? Então, o paciente está com outra patologia, mas só patologia de base, nós não vamos conseguir curar.
Então, nós pegamos basicamente essas referências, tanto para tentar individualizar cada paciente, mas também tentar manter um conceito perante a equipe. Porque, como você mesmo falou, perante a equipe, você falar que você vai executar uma intubação paliativa, que você vai retirar uma dieta, que você vai retirar uma hidratação, que você vai retirar algum antimicrobiano que seja, um antibiótico que seja, é muito forte, né, cara? É muito forte para a equipe, assim. Então, nós utilizamos esses parâmetros justamente como justificativa que, mesmo com esses parâmetros, e a frase que eu utilizo com os familiares e com os colaboradores é a seguinte: que independente da nossa decisão, independente da decisão da equipe multidisciplinar, independente da decisão dos familiares, independente da decisão do paciente, o prognóstico é o mesmo. Né? O prognóstico é o mesmo. O paciente acabaria indo naquele destino. A diferença é que nós estamos proporcionando conforto e dignidade. Né? De dor, sem ele sofrer, sem ter o gasto, como você mesmo falou, né? E muitas vezes nós, prorrogando esse sofrimento, nós estamos pedindo um destro. Imagina, Léo, furando o dedo de 6 em 6 horas para ver glicemia. Imagina tirando sangue todos os dias, pegando uma veia periférica todos os dias. A própria oximetria que você falou, prendendo a circulação do dedo. Ou um termômetro no braço também, forçando essa pressão. Então, o que nós fazemos, e eu falo bastante com eles, cuidado. Às vezes você vai pedir um exame e o resultado não vem aquele que você quer. Né? O resultado não é exatamente o que você quer. E você não vai conseguir fazer nada para mudar aquele resultado. Pelo contrário, você vai trazer mais sofrimento a esse paciente. O que você acha disso? O que você acha dessa forma como protocolo? O que você mudaria? O que você pensa em relação a isso? Eu acho que tá num bom caminho, Alex. Tá num bom caminho. Eu acho que, assim, primeiro, quando o paciente tem, né, polidiagnóstico, né? O paciente é polidiagnóstico e a equipe toda tem ciência disso, eu acho que é um bom protocolo, sim, é um bom caminho, porque você vai minimizar os riscos, né, cara? De nego ficar pedindo, igual, por exemplo, o paciente tem um tumor cerebral com metástase pulmonar e metástase hepática, e aí vão pedir biópsia. Peraí, vai fazer o que com esse resultado histopatológico? Vai chegar o resultado histopatológico, tu vai fazer o quê? Vai expor esse paciente a passar por um procedimento invasivo, dolorido, vai furar o doente, vai colher da onde, e vai fazer o que com esse resultado histopatológico? Pegou no meu coração agora, Léo. Então, assim, são coisas que a gente... Vou deixar claro, eu sou obrigado a fazer isso hoje, tá? Obrigado, porque tem que ter o histopatológico justamente para a gente ter o diagnóstico e fazer. Mas pegou no meu coração, porque eu penso exatamente da mesma forma. Tem várias lesões expansivas no corpo, um no cérebro, outro no pulmão, outro no rim, outro na adrenal. Você vai lá e vai fazer uma broncoscopia para chegar ao histopatológico. Pegou no meu coração, é exatamente isso que eu penso. Então, assim, são umas coisas que ainda acontecem, que a gente tem uma caminhada longa ainda para poder saber lidar com isso, né, Alex? Porque, assim, eu tô vendo aqui algumas pessoas comentando, né? A Thaís Bartolazzi comentou aqui. Thaís Bartolazzi é minha prima, perdeu o pai recentemente com CA de pulmão. E fica despreocupado, Thaís. Parece que o que fizeram com o seu pai foi tudo perfeito, foi tudo muito bem feito. Ele não morreu de fome, não, porque ele não tinha mais condições mesmo de suportar uma dieta. Outra pessoa perguntou aqui sobre a glicemia, né? O que fazer com esses pacientes que estão com hipoglicemia? Se ele tiver com uma hipoglicemia que está trazendo sintomas, né, a gente precisa de sim corrigir, porque pode botar o paciente em sofrimento, porque a hipoglicemia traz sofrimento para o organismo, então precisa de ser corrigido. Eu não sei como fazer, isso é uma decisão clínica, né? O Dr. Alex pode até responder melhor sobre isso. Por exemplo, epilepsia, né?
hipoglicemia pode trazer epilepsia, e epilepsia é uma tanto que tem antiepiléptico, né, no final da vida. Por exemplo, eu sou contra a determinar, a mensurar o destro em horários justamente só para mensurar hipoglicemia ou não. Como você falou da saturação, né? Se o oxigênio, que eu falo para o pessoal, o oxigênio, quando você tira ele, não traz desconforto respiratório, não tem problema, né? Entendi. Mas são essas condutas, né, cara, do dia a dia que fragmenta a equipe, né? Essa equipe, como você falou, da questão de ter um protocolo mínimo, né? Pô, esse é o tipo de erro que a gente não tem que evitar de cometer, né? Exatamente. É o que eu falo dia após dia, bato na tecla, e eu acho que você também está num caminho legal, que você está levando isso para a galera. Estou vendo um povo aqui, o pessoal aqui do São João do Havaí também. Dá para você enquadrar isso também e levar dia após dia, cara. É tipo assim, é um trabalho de formiguinha, é aquele trabalho que a gente todo dia fala a mesma coisa, todo dia a gente pensa e corrige. Por exemplo, a pergunta do Bruno Edito, que trabalhou comigo em Bom Jesus. Corrige hipoglicemia? Depende. Se, como a gente estava falando, se tiver uma crise epiléptica, por exemplo, devido à hipoglicemia, a gente corrige. Se não tiver nenhum sinal ou sintoma, se ele estiver confortável, com dignidade, sem dor, a gente simplesmente deixa ele do jeito que está. É isso aí, cara. Eu acho que é por aí. Então, temos um caminho, né? Exato. E para finalizar, Léo, o que você utiliza nas informações assim, de notícias? Primeiro, para você dar aquela má notícia, que é uma doença crônica irreversível, né? Você utiliza algum artifício, você individualiza, como você faz isso? Você é uma equipe multidisciplinar, mas pelo que você me falou, ainda não está formada essa equipe multidisciplinar, né? Então, sim, como teria feito essa notícia? E depois dessa notícia, como você conduz esse quadro? O que a gente vê na prática é que todos nós, profissionais de saúde, nós nos comunicamos muito mal. Sim. Isso é fato. Isso é fato. O fisioterapeuta não orienta o paciente de forma correta, o médico não tem tempo para ouvir o doente. Até uma prescrição, vou puxar a brasa para o meu peixe, que eu posso falar com muita propriedade. Orienta também, pode falar a verdade, não orienta também, fala muitas vezes. Sim. Às vezes tem preguiça de falar, não tem vontade, não pensa no paciente. Infelizmente, todos os profissionais de saúde têm um lado que é a galera que pensa dessa forma, e outra galera que não pensa. Pode falar de todos os profissionais. Você já tem uma caminhada, né, longa aí na sua vida profissional, e a gente vê isso, que muitos profissionais se comunicam muito mal. E sempre quando dá um BO, você pode futucar, bicho, que foi alguém que falou um troço atravessado, uma coisa que não devia, no momento que não devia, de forma inadequada. E quando a gente puxa isso para o cuidados paliativos, né, onde a gente deve, por obrigação, ter reuniões familiares, reuniões de multiprofissional, com equipes e com as famílias, para poder dar satisfação e entender qual é a história daquele paciente, entender quais são as expectativas daquele paciente, ou quais são as diretivas antecipadas desse paciente. Ele gostaria de ser entubado? Em algum momento na vida, olha, a coisa está complicando, ele já conversou sobre isso, vocês querem conversar, enfim, ter esse diálogo é um momento muito difícil e a gente não é preparado na academia para isso. Sim. É um assunto que me agrada muito, eu venho estudando um pouco mais sobre essa questão de comunicação mais assertiva, né, comunicação mais eficaz, para a gente poder minimizar o risco e poder até mesmo persuadir, né, os outros colegas, os colegas médicos, os colegas fisioterapeutas, a entender o que a gente está querendo dizer. Né? Mas, de forma prática, com as famílias, existem alguns protocolos que podem ser aplicados. Né? O SPIKE é o protocolo que é mais utilizado, né? Ele que dá um caminho um pouco melhor
para essas coisas. Existem outros que são muito parecidos com o Spike também, uma coisa muda, outra coisa muda, mas enfim, eu acho que o Spike é um bom caminho para a gente poder dar início na reunião familiar. Seguir um protocolo Oi? institucional, né? Seguir um protocolo institucional perante toda a equipe. Sim. O protocolo Spike, depois quem quiser pesquisar aí, pesquisa na internet, que tem muita coisa sobre, é um caminho, né, onde a gente prepara o ambiente, a gente vai ouvir a família, a gente vai dar o feedback, vai escolher as informações, vai trocar ideia com a família e se posicionar, né, cara, como a gente se posiciona. Então é um protocolo que dá uma boa noção para a gente começar as nossas reuniões com os familiares, né. Eu não sei, você adotou o que? Spike? Eu sigo Spikes, mas Spikes individualizados, assim. Uhum. Da forma que eu te falei. Primeiro eu individualizo o paciente, vejo patologias reversíveis e irreversíveis, converso com a minha equipe, vejo quais são as dúvidas. Muitas vezes, algumas vezes até mesmo para confortar o coração, eu chego, converso, explico que o paciente está gastroparésico ou o paciente está com ilho paralítico. Vou responder a pergunta do Elivelto, mas eu também falo que o paciente não necessita de hidratação, que o coração, por exemplo, não consegue injetar mais todo o sangue, enfim, ele vai evoluir com hipervolemia. Uso Spikes, mas o Spikes meio individualizado perante a instituição. Eu vou responder o Elivelto, você responde se você quiser. Quando eu faço tubação paliativa, Elivelto, e para toda a galera que está assistindo, primeiro, eu sigo essa trajetória de uma doença irreversível, uma doença que tem uma comorbidade muitas vezes, ou seja, geralmente uma doença não vem sozinha, e o Elivelto trabalha ou trabalhou muito tempo na UTI neurovascular, o Léo também já conviveu bastante com isso. Geralmente uma doença não vem sozinha com a outra, ou seja, o paciente muitas vezes tem um problema neurológico, tem uma pneumonia, o paciente tem um tumor de rim, de bexiga e acaba evoluindo com AVC ou acaba evoluindo com infarto. Então, eu acho assim, quando nós temos mais de... Acho não, tenho certeza. Quando nós temos mais de 2 patologias irreversíveis perante a ciência, ou seja, que nós não vamos oferecer nenhum objetivo de cura ou tubos, se nós pensarmos num tubo de 30 centímetros, se nós pensarmos numa via aérea invadida por aquele tubo, se nós pensarmos numa sonda de aspiração que toda hora vai entrar ali, se nós pensarmos numa pressão positiva que está entrando naquele tórax todo momento, e muitas vezes o paciente está sincrônico na ventilação, nesses momentos de irreversibilidade, eu converso com os familiares, só para deixar bem claro, a decisão geralmente é minha, porque essa decisão eu também não tenho direito de passar essa decisão para a minha equipe multidisciplinar, mas eu explico para toda a minha equipe disciplinar e mostro por que eu estou fazendo a extubação paliativa e lembrar que os cuidados continuam. Mesmo após a extubação paliativa, é muito do que o Léo falou. Não tem como você deixar o paciente em gasping, não tem como você deixar o paciente em insuficiência respiratória, não tem como você deixar o paciente sofrendo. A única coisa que você está fazendo é tirando um desconforto, e é exatamente isso, um desconforto para o paciente que você está oferecendo e prorrogando o sofrimento do que exatamente prorrogando um tratamento ou com objetivo de cura. Então, essa frase tem que ser bem estabelecida, essa decisão tem que ser bem assertiva e os familiares têm que estar bem entendidos em relação a isso. É muito do que o Léo falou. Muitas vezes você fala e o outro não entende, o outro não entende, aí é o trabalho de formiguinha, falando dia após dia e cada vez tendo um entendimento maior. E hoje eu posso ter o orgulho de falar que mais de, talvez, 70%
90% da minha equipe entendam o que é tirar uma dieta integral quando o paciente tem ilho paralítico ou gastroparésico, quando a gente faz a extubação paliativa, quando suspendemos antimicrobianos. Então, sim, eu sou a favor da extubação paliativa, mas eu acho que tudo que nós fazemos dentro dos cuidados paliativos, nós devemos respaldar com a parte técnica e teórica. E você, Leozinho, o que você acha? Eu não tenho nem que achar nada, né, cara? Depois dessa explicação, eu acho que você explicou bem, né? Deixou a gente bem entendido do que é estar diante de uma situação dessa. Porque, assim, primeiro tem que ter coragem, né? E segundo, a disposição para trabalhar, porque isso dá trabalho. Você tem que trabalhar com a equipe. Mesmo que você tenha, no caso que você citou, eu tenho 70% da minha equipe já entende o que eu estou fazendo. Se um resolver bagunçar o negócio, vai te trazer um baita de um problema. Muito. Né? Então, o ideal é que esses outros 70% comecem a ser os multiplicadores dessa ideia. Sim. E aí, eu acho que é por aí, você está no caminho certo, é isso mesmo. O líder da equipe, né, o chefe da equipe, tem que ter essa coragem, tem que ter essa decisão, né, de chamar a equipe, pelo menos para conversar. Mesmo que não se faça hoje a extubação, ou não se faça amanhã. Mas vamos entender que isso que a gente está fazendo aqui não está sendo legal. Sim. Não é a melhor assistência para esse paciente. Esse paciente está em sofrimento. A gente está prolongando a vida desse paciente à custa de nada, apenas por uma questão de tempo. Sim. Então, isso precisa de ficar entendido entre a equipe técnica. Ah, é legal fazer isso? Não é legal. Não é uma situação confortável, mas a gente tem o dever e a obrigação técnica de trazer isso para os familiares, e depois os familiares vão agradecer. Você pensa que no nosso caso aqui do interior, o paciente está internado no hospital em outro município, tem que ficar se deslocando a família todo dia, ou dependendo de chegar uma ligação. É um estresse, cara, que passa por 15 dias, passa de madrugada, o telefone toca, fica todo mundo desesperado. Exato. Então, assim, a gente precisa de entender toda a atmosfera que essas nossas ações estão envolvidas, né? E eu acho que, além disso, eu só faria um outro comentário, quero fazer esse comentário, Alex, é que, assim, acontecendo a extubação paliativa, não necessariamente esse paciente vai a óbito nos próximos minutos ou nas próximas horas. E você ele pode ficar com os familiares, para deixar claro. Sim, você tem sim, que falar isso. Com os familiares. Ó, ele pode sobreviver, ser humano. Não estamos falando de sim. né? O paciente pode até, enfim, ter um momento de despertar, enfim, a gente não sabe, né? Que a gente tomou a decisão certa naquele momento. Sim. E a gente tem que ficar atento para cuidar dos sinais e sintomas que vão aparecer. Esse é um detalhe. O outro detalhe é esse paciente indo a óbito. Esse paciente indo a óbito nos próximos minutos, nas próximas horas, conversar com a equipe. Chegar perto de cada um, faz um briefing rápido de 5 minutos. E aí, como que vocês estão? Né? Como que está o coração de vocês hoje? Como vocês vão voltar para casa hoje? Olha, eu estou me sentindo assim. Eu gostaria de... Porque às vezes um dia a gente não está bem, né, Alex? Sim. Um dia a gente está com problema em casa, com carro, com outro emprego, com outro serviço, o salário não caiu, a conta chegou mais alta que a gente esperava, e aquilo vai tornando um turbilhão de coisas, né? E uma UTI é composta de uma equipe muito grande, sim, de muitas vidas envolvidas ali. Então, seria legal a gente ter esse momentozinho para poder conversar e ter um briefzinho de cada um rapidamente de como eles estão se sentindo após esse evento. Perfeito. Né? O ideal seria fazer no mesmo dia. Nem sempre é possível fazer no mesmo dia, em virtude de horários, de escalas e tal. Mas a gente poder conversar com os profissionais que viveram aquilo ali seria abrir um espaço de refrigério, né, cara? De ventilação psicológica, né? O cara vai ventilar a mente, vai ter oportunidade de falar, e não vai falar isso no ônibus, não vai falar com o marido em casa, com a esposa em casa. Fala ali no ambiente que foi aberto para ele, foi criado para ele poder falar, e é um ambiente de confiança, né? Aí isso gera vínculo, né? Gera vínculo de confiança, e isso cada vez isso vai ficando melhor. Quem me conhece sabe, eu procuro conversar no mesmo dia, cara. Eu procuro falar assim, alguém não concorda, alguém está incomodado, alguém não entendeu a decisão continua, só para deixar claro. Mas alguém não entendeu, alguém não concorda, alguém pensa diferente, porque senão aquilo vai minando na cabeça, né?
e às vezes ocorre um ocorrido totalmente diferente no outro dia, mas a pessoa acaba relacionando e tudo. Então, assim, eu acho que equipe de pessoas, e eu falo muito com a minha equipe, eu não acredito em hierarquia de equipe, para deixar bem claro. Eu acredito que sim, o médico é o líder do plantão e o coordenador é o chefe do plantão, mas hierarquicamente ninguém é superior a ninguém. Tem um fisioterapeuta ali que ele vai executar o trabalho dele, o enfermeiro ele vai executar o trabalho dele, o psicólogo, o técnico de enfermagem, a tia da limpeza, todo mundo vai executar seu trabalho e todos são iguais. Por isso, todos devem entender igualmente qual foi a conduta tomada para os pacientes. Sim, sim. Você falou aí, né, a pessoa da limpeza, né? Às vezes a gente não lembra, né, cara? Do circulante, né? A pessoa que está circulando ali está vendo tudo acontecer. Se essa pessoa não entender o que está acontecendo, ela pode levar aquilo ali para frente, falar no outro setor, falar com outro colega, e aquele troço ficar muito mal visto por uma pessoa que não entendeu e não recebeu esclarecimento sobre a conduta que é técnica. E ela, né? Então é importante isso. Né, Léo? Ela faz parte da nossa equipe, a tia da limpeza. Pô, claro. Ela que está lá limpando, fazendo terminal dos pacientes, ela que está evitando infecção cruzada, ela que está todo dia ali convivendo comigo, com você, convivendo com os outros, vendo o que está acontecendo. Então, assim, se a gente não considerar todo o hospital, desde o presidente até o mais baixo cargo, como uma equipe multidisciplinar, nós não vamos conseguir caminhar, cara. Sim, sim. Diante de uma situação complexa como essa, a probabilidade de dar problema é grande, né? Muito grande, muito grande. Uma conversa saída ao contrário já é o pior dos mundos. Só respondendo a Monique perguntou se tem como fazer isso fora do UTI. Monique, eu sou coordenador da clínica médica, ou seja, da enfermaria e do pronto-socorro de Franco da Rocha. Não sou coordenador da UTI. Tudo isso que eu falei que eu pratico, e quem da minha equipe está aqui pode comprovar, eu faço fora da UTI, tá? Eu faço na enfermaria e faço na emergência. Obviamente, na emergência temos 8 ou 9 leitos ali que transformamos praticamente em leitos CTI, mas nós fazemos fora da UTI. Show de bola. Léo, fechamos? Fechamos, cara. Acho que deu para provocar bastante o pessoal aí. Pô, que aula legal, cara. Gostei muito. Se depois alguém depois quiser tirar dúvida, pega aí meu Instagram aí, pode mandar dúvida que a gente vai conversando. Se por acaso alguma coisa ficou atravessada aí, porque tem pessoas aqui que não são médicos, né, que não são da área técnica, se ficou atravessado, entre em contato para a gente esclarecer, porque é um assunto, né, que quando eu tive contato com cuidados paliativos, assim, uma das primeiras vezes, há muito tempo atrás, assim, poxa, é uma possibilidade de a gente falar de morte, né? Sim. A gente, dificilmente na academia a gente fala de morte, a gente fala só de curar, de reabilitar, o joelho, a coluna, é isso, é aquilo, vamos recrutar, vamos voltar, botar para andar. Mas na hora que chega uma situação que o paciente, né, vai morrer, peraí, o cuidado paliativo a gente precisa de saber de falar de morte também. Né? Então, assim, é um tema polêmico, é um tema provocativo, muitas das vezes até tratado com preconceito entre os próprios colegas, né? Por várias pessoas já me chamaram até de paliloide. E o paliloide quer paliar todo mundo. Eu falei, pô, será que eu quero paliar todo mundo ou está todo mundo em distanásia? Eu devolvo a pergunta, devolvi a pergunta assim, então nunca mais teve. Bateu aqui, meu irmão, levou aqui. Meu irmão. Ninguém perguntou nunca mais. É exatamente. Não, acabou. Acabou. Ou até que prove o contrário, o paciente cuidado paliativo, ou seja, é ausência de dor, prioridade de conforto e dignidade. E reverter a patologia básica, beleza, ótimo, maravilhoso. Mas vamos sempre manter uma linha de raciocínio. E tem nosso grupo também, né, Léo? Tem nosso grupo, quem quiser também. Nós vamos ter outros temas. Espero que o Léo participe mais, tenha gostado, não tenha assustado. Eu estou meio
provocativo, mas você já me conhece há 10 anos, há 15 anos. Nossa. Então você sabe que eu sou meio provocativo, mas quero que você faça outras lives hoje. Quem quiser participar do grupo, só mandar no direct o número que a gente adiciona no grupo. E eu acho que é isso, cara. Um prazer imenso ter você aqui. Fiquei muito orgulhoso do Léo que eu conheci. Já era orgulhoso do Léo que eu conheci, mas mais orgulhoso do Léo que se tornou, essa pessoa humana, essa pessoa profissional, técnica, mas que em nenhum momento tira a humanidade do coração, tira o sentimento, tira aquele prazer que eu já vi nos seus olhos pelo paciente grave. Só tenho a agradecer, cara, e se Deus quiser que essa seja a primeira de muitas lives. Sim. Ô, Alex, eu estou feliz pra caramba, cara, ter acompanhado aí, né, sua caminhada aí nas lives, é um desafio, né? Eu mexo muito pouco com tecnologia, tenho ainda algumas dificuldades, ainda sou um pouco limitado, mas é necessário a gente estar aqui nesse espaço e em outros espaços que podem surgir para a gente poder falar tanto de terapia intensiva, que é um mundo à parte, né, cara? Terapia intensiva é um mundo à parte. E dentro desse mundinho tem lá o cantinho do cuidados paliativos, que precisamos de estar olhando para ele também. Né? Não só da questão das assincronias, da ventilação e tudo, que isso, para os mais novos, né, isso é muito atraente, né? Depois vira uma rotina. Mas é necessário saber isso, é necessário aprender tudo isso. Né? Eu acho que você está numa pegada boa de ensinamento, de educação continuada, que não deixa de ser uma educação continuada, né, cara? Você aprende um pouquinho aqui, aprende um pouquinho ali, aprende um pouquinho lá. É lifelong learning, né? Cada um tem que cuidar do aprendizado constante, né, cara? Um aprendendo com o outro. Obrigado pelo convite, cara, pela confiança, né, em abrir o seu canal aí para deixar eu falar, correndo o risco danado. Da gente poder dar uma escorregada, mas eu agradeço muito, Alex, a sua abertura, né, do seu canal para poder falar de um assunto que me é muito caro. Né? Eu gosto muito e eu acho necessário, porque a gente tem que minimizar sofrimento em todas as terapias intensivas, todos os lugares que nós estamos. Né? Alguém comentou aqui, o Grangeiro comentou aqui que eu trabalhei com home care há muitos anos. Eu trabalhei em São Paulo, cara. Morei em São Paulo 11 anos, 11, 12 anos. Só fazendo home care e cuidando de pacientes que já deveriam estar em cuidados paliativos e a gente cometeu distanásia por muito tempo em doentes de home care, a troco de grana, a troco de inexperiência, enfim, muitas coisas ultrapassadas, né? Que hoje já não faz mais sentido para mim isso hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, a próxima live vai ser quando nós criarmos nossa equipe de cuidados paliativos, mesmo que não seja em estado, como que eu posso falar, em estado ao vivo, mas que seja online. Vamos manter esse projeto, tentar criar esse de cuidados paliativos e cada vez tentar mais pessoas. Vamos fazer assim? Fechado? Fechado. A gente vai conversando aí. Fechado, Léo. Obrigado, irmão. Tamo junto. Boa noite. Obrigado a presença de todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto. Tamo junto. Um abraço.